Você ora, fala com Deus todo dia, abre a boca, fecha os olhos, repete as mesmas palavras de sempre e não ouve nada. Silêncio, nenhuma voz, nenhum sinal claro, nenhuma revelação. Só o som dos seus próprios pensamentos ecoando num quarto vazio. E isso te incomoda, te assusta, te faz duvidar, porque te ensinaram que ouvir a voz de Deus deveria ser óbvio, perceptível. Algo parecido com o que os pregadores descrevem nos púlpitos, uma voz audível, uma impressão forte no coração, um arrepio na espinha, uma confirmação sobrenatural que provasse que Deus está ali, ouvindo, respondendo. Mas não vem nada. E então começa aquela pergunta: se o problema é você, se está fazendo algo errado, se não tem fé suficiente, se Deus simplesmente cansou de falar com alguém tão inconsistente na própria fé. Mentira. A verdade é outra, e é mais confrontadora do que você gostaria de ouvir. Você não é surdo espiritual. Está sufocado, não de fé, de barulho. A sua mente está tão saturada de informação, de entretenimento, de notificações, de opiniões alheias, de pregações emocionais, de podcast cristão, de conteúdo religioso em dose industrial, que não sobrou nenhum espaço para o silêncio. E sem silêncio, a alma não respira. Ela sufoca. Uma alma sufocada não ouve nada, porque está ocupada demais tentando sobreviver ao próximo estímulo. O silêncio é o oxigênio da alma. E você cortou o fornecimento há anos. A igreja moderna fez isso com você. Encheu o culto de som alto. Encheu a oração de pedidos apressados. Encheu a vida devocional de técnicas rápidas, de listas de 5 passos, de métodos instantâneos para ouvir Deus em 3 minutos. O resultado? Uma geração inteira de cristãos que fala muito com Deus e nunca para o tempo suficiente para ouvir o que Ele tem a dizer. John Wesley entendia algo que a maioria dos cristãos hoje desconhece por completo. Ele não ouvia Deus apesar do silêncio. Ouvia por causa do silêncio. O método de Wesley para escutar a voz de Deus não começava com falar. Começava com calar, com parar, com respirar, com dar espaço para o ar puro da presença de Deus entrar nos pulmões espirituais que estavam congestionados de ruído. Deus não grita. Você é que precisa parar de fazer barulho. O que Wesley praticou há quase 300 anos é exatamente o que a sua alma precisa agora. Não mais barulho, não mais técnicas, não mais listas de oração copiadas da internet. Oxigênio, silêncio intencional, espaço para Deus finalmente respirar dentro de você. Mas antes de entender o método que Wesley usou a vida inteira, você precisa enxergar o que o barulho já fez com a sua fé. Precisa entender por que tem tanto medo de ficar quieto? E por que a igreja de hoje criou milhões de cristãos viciados em estímulo e alérgicos ao silêncio de Deus? Quando as igrejas fecharam as portas para Wesley, ele disse uma frase que mudou tudo: "O mundo é a minha paróquia." E foi para onde o barulho religioso não alcançava. Campos abertos, minas silenciosas, ruas sem palco e sem microfone. Wesley levou o evangelho para onde a alma podia respirar. Este canal é extensão desse princípio. O ensino disciplinado de Wesley chegando até você sem ruído, sem show, sem performance religiosa. Se você quer esse espaço de confrontação honesta e disciplina constante na sua vida, inscreva-se e ative as notificações. Porque onde o barulho para, a voz de Deus começa. E agora, vamos ao que o barulho fez com a sua fé. Presta atenção no que acontece quando você acorda de manhã. O despertador toca. Primeira coisa que você faz? Pega o celular. Notificações, mensagens, notícias. Antes de abrir os olhos direito, a mente já está cheia, saturada, congestionada, sem espaço para nada além do próximo estímulo. Me diz, quando foi a última vez que você ficou 5 minutos em silêncio completo? Sem celular, sem música, sem podcast, sem televisão ao fundo, sem ninguém falando. 5 minutos. Só você e o vazio. A maioria não consegue, porque o silêncio incomoda, expõe. No silêncio, você não pode se esconder atrás de atividade religiosa. Não pode fingir que está tudo bem repetindo versículos decorados.
Não pode disfarçar a superficialidade da sua fé com volume e intensidade emocional. O silêncio tira a máscara. É por isso que você foge dele. A oração moderna virou monólogo. Você abre a boca, apresenta a lista de pedidos, repete frases que ouviu no culto, cita um versículo para dar peso espiritual, fecha com amém e segue a vida. 20 minutos de fala. 0 segundos de escuta. Onde está o espaço para Deus responder? Onde está na obediência de simplesmente parar de falar? Em lugar nenhum. Porque ninguém te ensinou isso. A alma humana funciona como pulmão. Precisa de 2 movimentos para sobreviver: inspirar e expirar. Inspirar é receber de Deus. Calar, ouvir, absorver. Expirar é falar com Deus, orar, pedir, declarar. Mas a Igreja moderna ensinou só um movimento: expirar. Falar sem parar, pedir sem parar, declarar sem parar. E nunca inspirar, nunca receber, nunca calar para ouvir. Sabe o que acontece com um pulmão que só expira e nunca inspira? Colapsa. Morre. É exatamente o que está acontecendo com a sua vida espiritual. Você está expirando sem parar e se perguntando por que está tão fraco, tão distante de Deus. A resposta é simples. Você não está respirando. Está sufocando. Pense num mergulhador que desce ao fundo do oceano. Ele leva um cilindro de oxigênio nas costas. Se o oxigênio acabar, não importa quanta fé ele tenha, não importa quanta motivação sinta, não importa o quanto ore debaixo d'água, sem oxigênio, morre. E não morre por falta de fé, morre por falta de ar. O silêncio é o oxigênio espiritual que mantém a sua alma viva. Sem ele, toda a sua atividade religiosa é esforço de afogamento. Movimento sem respiração, barulho sem vida. Wesley sabia disso no século XVIII. Em 1729, quando organizou o Clube Santo em Oxford com o irmão Charles Wesley e um grupo de jovens dedicados, a primeira disciplina não era pregar, não era evangelizar, não era cantar. A primeira disciplina era o silêncio estruturado. Os membros do Clube Santo tinham horários fixos de oração silenciosa. Não oração falada, não oração emocional, oração silenciosa. Escuta intencional. Respiração espiritual. Enquanto a universidade zombava e chamava aquele grupo de metodistas como insulto, Wesley e seus companheiros respiravam. Enquanto os religiosos de Oxford enchiam os templos de cerimônia vazia e pompa exterior, aquele grupo pequeno e ridicularizado inspirava o ar puro da presença de Deus no silêncio de uma sala em Oxford. O cristão de hoje tem mais Bíblias do que qualquer geração anterior. Mais pregações disponíveis, mais conteúdo cristão ao alcance de um clique do que Wesley teve em toda a vida. E nunca ouviu tão pouco de Deus. Porque ter acesso à informação não é o mesmo que ter espaço para ouvir. Você pode ter 20 cilindros de oxigênio na sua frente. Se não parar para respirar, morre do mesmo jeito. E aqui está o custo que ninguém te conta. Uma mente que nunca descansa, que pula de estímulo em estímulo do amanhecer ao anoitecer, perde a capacidade de distinguir a voz de Deus do próprio pensamento. Tudo vira massa confusa. Impressões pessoais misturadas com desejos, misturadas com ansiedade, misturadas com fragmentos de versículos sem contexto. E no meio dessa poluição toda, a voz mansa e delicada de Deus, que nunca gritou e nunca vai gritar, fica completamente abafada pelo ruído que você mesmo alimenta. Você ouviu isso? Deus nunca gritou. A espiritualidade ruidosa mentiu para você. Fez você acreditar que presença de Deus é sinônimo de emoção forte, que culto bom é culto barulhento, que oração eficaz é oração longa e apaixonada, que quanto mais você falar, mais Deus responde. Wesley ensinava o oposto. Deus fala baixo, fala no silêncio. Não compete com o barulho que você permite na sua vida. Ele espera, e se você nunca para, ele nunca é ouvido. Não porque não fala, porque você nunca cala. A diferença entre o cristão que ouve Deus e o cristão que vive na surdez espiritual não é fé, não é unção, não é dom especial, é silêncio, é método.
a disciplina de calar antes de falar, de inspirar antes de expirar, de receber antes de pedir. Wesley chamava isso de meios de graça. E o primeiro meio, o mais básico, o mais negligenciado, o mais urgente para esta geração sufocada de barulho, é o silêncio intencional. O fundamento começava com silêncio. John Wesley acordava às 4 da manhã, todo dia. Não quando sentia vontade, não quando estava inspirado, todo dia. A primeira coisa que ele fazia ao levantar não era falar, era calar. A primeira hora do dia de Wesley era dedicada à escuta, não a pedidos, não a listas de oração, não a declarações fervorosas. Escuta. Bíblia aberta, boca fechada, mente aquietada pela disciplina e não pela emoção. Ele inspirava antes de expirar, recebia antes de dar, ouvia antes de falar. Por mais de 50 anos, Wesley manteve essa disciplina sem falhar uma única vez. 50 anos. Não 50 dias. 50 anos de silêncio intencional toda manhã antes das 4:30. Isso não é motivação. É método. Obediência mecânica que se transformou em segunda natureza com o tempo. E foi essa obediência silenciosa que sustentou tudo o mais na vida dele. Os 40.000 sermões pregados ao ar livre, as 150.000 milhas percorridas a cavalo pela Inglaterra, as sociedades metodistas, as classes de prestação de contas, as bandas de oração, os movimentos de reforma social que mudaram uma nação inteira. Tudo começava naquele silêncio das 4 da manhã. Tudo nascia daquele oxigênio matinal. E a Bíblia confirma isso de um jeito que deveria te deixar desconfortável. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, o profeta Elias estava escondido numa caverna no Monte Horebe, destruído, exausto, fugindo de Jezabel, e Deus veio ao encontro dele. Mas presta atenção em como Deus veio. Passou um vento forte e violento que despedaçava montanhas e quebrava rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz que só podia ser ouvida no silêncio que veio depois de todo o espetáculo. Deus não estava no barulho. Estava no silêncio que veio depois. Salmo 46, versículo 10, confirma com uma ordem direta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A ordem é clara. Primeiro calar, depois conhecer. Não o contrário. Você não conhece Deus falando sem parar e depois cala satisfeito. Cala primeiro. E no calar, conhece. O silêncio vem antes do conhecimento. A inspiração vem antes da expiração. O oxigênio vem antes da vida. Abacuque, capítulo 2, versículo 20, não deixa margem. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, não só o ímpio, não só o distraído, inclusive você. Inclusive a sua oração apressada, inclusive o seu culto cheio de som e vazio de escuta. Cale-se. Em João, capítulo 10, versículo 27, o próprio Jesus declarou: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem, tempo presente, ação contínua. O problema nunca foi Deus deixar de falar. Sempre foi a ovelha barulhenta demais para perceber que o pastor está falando. E Isaías completa no capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Atrás de ti, a voz de Deus vem por trás, suave, firme, quase imperceptível para quem está correndo. Se você estiver ocupado, apressado, cheio de ruído por dentro, não vai escutar. A voz não aumenta. Nunca aumentou. É você que precisa diminuir. 5 passagens, 5 testemunhos bíblicos, todos dizendo a mesma verdade que Wesley viveu na prática. Deus fala no silêncio. E quem não cala, não ouve. Em 24 de maio de 1738, numa reunião na rua Aldersgate, em Londres, aconteceu o momento mais transformador da vida de John Wesley. Ele não estava cantando, não estava pregando,
Não estava gritando orações. Estava sentado, ouvindo em silêncio a leitura do prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos. Não estava expirando. Estava inspirando. Não estava falando com Deus. Estava ouvindo Deus falar através da palavra lida por outra pessoa. E foi ali, naquele silêncio de escuta, por volta das 8h45 da noite, que Wesley escreveu no diário: Senti meu coração estranhamente aquecido. A conversão mais conhecida do protestantismo não nasceu de uma pregação arrebatadora. Não nasceu de um culto emocional. Nasceu da escuta silenciosa da palavra de Deus. De um homem que finalmente parou de expirar e inspirou. Os meios de graça que Wesley ensinava no Sermão 16 não eram exercícios de espiritualidade vaga. Eram canais específicos que Deus estabeleceu para comunicar sua voz e sua graça. Oração, escritura, jejum, comunhão, santa ceia. Mas o que a maioria não percebe é que todos esses meios de graça exigem uma condição prévia: silêncio. O silêncio é o filtro que purifica o ar antes de entrar nos pulmões. Sem filtro, o oxigênio chega contaminado. Sem silêncio, toda oração chega poluída de ansiedade, de pressa, de ego. E aqui uma distinção que muda tudo. A diferença entre silêncio vazio e silêncio intencional é o que separa Wesley da espiritualidade mística sem fundamento bíblico. Wesley não meditava no sentido oriental, não esvaziava a mente, não buscava o nada. Ele obedecia em estrutura. O silêncio dele tinha hora marcada, tinha Bíblia aberta, tinha propósito definido. O objetivo não era esvaziar, era encher a mente da palavra de Deus no único ambiente onde a palavra pode ser ouvida com clareza: o silêncio. Através da Escritura lida em silêncio, absorvida em oração, aplicada em obediência prática e imediata. Deus não grita. Você é que precisa parar de fazer barulho. Essa é a verdade que a igreja do entretenimento espiritual não quer admitir, porque admitir significa desligar o som, reduzir o espetáculo. Confessar que o barulho que chamamos de adoração muitas vezes é fuga disfarçada de louvor, ocupação disfarçada de devoção. Entendeu o que eu acabei de dizer? O barulho espiritual pode ser a sua maior forma de desobediência. Enquanto você fala, Deus espera. E enquanto Deus espera, você acha que Ele está em silêncio, mas não está. Você é que está barulhento demais para ouvir. E agora a pergunta que vai determinar se este vídeo muda alguma coisa na sua vida ou vira mais um conteúdo consumido e esquecido. Como você cria 15 minutos de silêncio sagrado na sua manhã quando o mundo inteiro está gritando? Wesley acordava às 4. Você não precisa acordar às 4, mas precisa acordar antes do caos, antes do celular tocar com a primeira notificação, antes das crianças levantarem, antes do mundo exigir a sua atenção. 15 minutos antes do barulho, só isso. Nada de celular, nada de música, nada de aplicativo de oração com notificações, nada de lista de pedidos. Abra a Bíblia num trecho curto. Um salmo. 5 versículos do Evangelho de João. Uma passagem de Provérbios. Leia em silêncio, devagar, sem pressa de terminar para ir fazer outra coisa, e depois de ler, espere. Não passivamente como quem aguarda ônibus atrasado, ativamente, como quem está de ouvidos abertos numa sala onde alguém importante está prestes a falar. Wesley chamava isso de esperar em Deus. Não é magia, não é misticismo, é método, é disciplina. É o oxigênio que a sua alma está pedindo há anos e você se recusa a dar. Aqui está o desafio. 30 dias. 15 minutos de silêncio intencional antes da oração, todos os dias, sem exceção. Sem celular, sem música, sem falar, sem lista de pedidos. Apenas você, a Bíblia aberta e o silêncio. 30 dias. Sem negociar, sem adaptar, sem encurtar para 5 minutos porque está cansado. 15 minutos, 30 dias, inegociável. Eu sei o que vai acontecer nos primeiros 7 dias. Desconforto. A mente vai gritar, vai querer preencher o vazio com qualquer coisa.
O celular vai chamar. A ansiedade vai apertar o peito. Você vai querer fazer uma oração rápida e encerrar. Vai querer desistir no terceiro dia porque vai parecer que não funciona. Wesley chamava isso de resistência do homem velho. A carne que não quer calar. O ego espiritual que não suporta ficar sem voz. Persista. Disciplina não é sentida no começo, é obedecida. Do dia 8 ao dia 15, algo começa a mudar. A mente aquieta. Não porque você domou os pensamentos com alguma técnica, mas porque eles se cansaram de gritar para alguém que decidiu não responder. O silêncio começa a parecer menos estranho. Os pulmões espirituais começam a abrir. O ar entra mais limpo. A respiração vai ficando mais profunda. Do dia 16 ao dia 30, a diferença se torna impossível de ignorar. Você vai começar a distinguir o que é pensamento seu e o que é direção de Deus. O que antes era massa confusa de ansiedade começa a ganhar contorno. Versículos que você leu em silêncio pela manhã voltam à mente no meio do dia com uma precisão que não existia antes. Situações que pareciam labirintos ganham direção. Não porque aconteceu um milagre visível, porque o filtro do silêncio limpou o ar, porque o oxigênio chegou onde precisava, porque a alma finalmente respirou. Entenda de uma vez. Você não é surdo espiritual. Não está longe de Deus. Não foi rejeitado. Não foi esquecido. Você é barulhento demais. Só isso. E isso não muda com êxtase numa conferência de fim de semana. Não muda com um culto emocionante numa sexta à noite. Muda com disciplina, com método, com constância, com 30 dias de silêncio intencional que formam um hábito que sustenta uma vida inteira de escuta. Wesley não ouviu Deus uma vez e viveu o resto da vida na memória daquele momento em Aldersgate. Ouviu Deus